Hoje nós vamos falar sobre orientação com bússola e um mapa juntos, atendendo o pedido de uma inscrita nossa aqui do canal. Também vamos falar sobre diferentes formas de norte e uma série de assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fique conosco, roda a vinheta! Como é que vocês estão, meus amigos e minhas amigas? Mais uma vez aqui no canal do Instrutor Gonçalves, muito obrigado em vocês estarem sempre aqui conosco, acompanhando os nossos vídeos, fazendo cada vez mais desse canal um sucesso que nós dependemos de vocês para isso. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar mapa e bússola juntos. Na verdade, é uma carta topográfica que nós vamos utilizar e não mapa como vocês conhecem. Quando você olha na internet, põe assim, Mapa Mundi, você vê aquele mapa. Para isso, nós recebemos uma mensagem da nossa queridíssima Nina373 e diz o seguinte: boa tarde, vocês são só bênçãos. Muito obrigado, Nina. Mas gostaria que vocês fizessem um vídeo sobre como ler um mapa com bússola juntos. Nenhum vídeo sobre sobrevivencialismo explica. Obrigada. Eu que agradeço, o Nina. Tem dois As aí depois do Nina dela, tá? E nós vamos fazer esse vídeo que já estava programando algo do gênero, veio o pedido da Nina e nós vamos atender com todo carinho aqui para vocês. O primeiro de tudo é o seguinte, meus amigos, nós temos que mostrar algumas definições que existem para que depois as explicações não fiquem confusas para vocês. Primeiro é o seguinte, todo mundo fala assim, você tem que ter um norte na vida, né? Tem que seguir o norte da sua vida. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que nós temos 3 nortes. Que é o norte geográfico, o norte magnético e o norte de quadrícula. Por que que existe tudo isso? Por causa de definições, por causa de convenções, por causa da maneira correta para você chegar até o norte geográfico. O ponto de partida, o zero para nós, é sempre o norte geográfico. Como que o norte geográfico foi encontrado? E por que ele está nesse lugar, né, que todo mundo fala que está lá? O norte geográfico, assim como o sul, nada mais é o ponto onde o eixo imaginário da Terra passa. A Terra tem um movimento de rotação, que é o movimento que fica em torno dela mesmo, e um movimento de traslação, que é em torno do Sol. O ponto onde esse eixo passa, tanto na parte de cima como na parte de baixo, são o norte geográfico e o sul geográfico. O norte magnético é justamente para onde a bússola aponta. O norte magnético é diferente do norte geográfico. Como que o norte magnético é gerado? No interior da Terra, nós temos 2 núcleos, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é sólido, é uma bola que fica lá, presa e bonitinha para não afetar a nossa vida aqui em cima. E o núcleo externo, ele é líquido, né? Ele é feito basicamente de ferro e níquel. Quando esse núcleo externo, que é líquido, fica perto do núcleo interno, ele esquenta. E aí, quando ele se afasta, ele esfria. O núcleo externo frio tende a voltar para baixo. E o mais quente tende a ir para cima. Você já deve ter feito alguma experiência ou deve ter ouvido falar que o ar quente sobe e o ar frio desce. No caso aqui do núcleo, acontece exatamente a mesma coisa. Isso forma um movimento giratório aleatório. Não é nada assim sincronizado, certinho, bonitinho, maravilhoso. Bem, lembrem que é formado por ferro e níquel. Quando ocorre o movimento de rotação da Terra, você tem 2 movimentos. Você tem o núcleo externo rodando de cima para baixo e o movimento de rotação da Terra. Isso faz com que o ferro e o níquel girem num efeito que chama Coriolis. Então isso faz com que, resumindo bastante, tá? Então ele fica em espiral. Todo o núcleo em diversas partes fica em espiral. Quando você agita esse material, cria um campo magnético, cria eletricidade e cria campo magnético. E é justamente esse campo magnético que define para onde a bússola aponta.
que o norte magnético está aproximadamente 1.500 quilômetros distante do norte geográfico. Esse ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico se chama declinação magnética. Lembra desse nome, declinação magnética. Tenha paciência, nós vamos chegar no mapa, nós vamos chegar na bússola e vocês vão ver por que é tão importante saber desses conceitos antes. Beleza? Tenha paciência. E nós temos também o norte de quadrícula. O norte de quadrícula, ele está nas cartas topográficas e indicam o norte daquele desenho, daquela carta, daquele mapa, por assim dizer. Como que ele é formado? Vocês lembram que a Terra, ela é redonda, né? Salvo alguns enganados aí, a Terra é redonda. E nós temos paralelos, né, que são aquelas linhas imaginárias que ficam na horizontal, né, e elas se chamam paralelos porque nunca se encontram, e os meridianos, que são as linhas verticais. Os meridianos, quando tem uma representação do norte geográfico, todos os meridianos se encontram num ponto, em dois pontos na verdade, né, no norte geográfico e no sul geográfico. E aí eles formam na parte de cima, e eu peguei aqui uma redinha que eu improvisei, que eu encontrei lá na cozinha para mostrar para vocês, essa figura aqui, quer ver? Ó, ele vai formar lá na parte de cima isso aqui, ó. Tá? Vamos supor que nós tenhamos, nesse caso aqui, meridianos. Então ele vai formar essa figura. Todos os meridianos encontrando aqui no ponto zero, seja ele no norte ou seja ele no sul. O que acontece com as cartas topográficas? Elas são estendidas. O desenhista, o computador, o topógrafo pega o mapa e estica para nós entendermos melhor onde nós estamos. Lembra que nós tínhamos um ponto só, correto? O que acontece quando a gente estica um negócio que está todo junto? Ele vai ficar assim, ó, todo separado. Então nós vamos ter linhas paralelas, tanto na horizontal, que são os paralelos, assim como os meridianos vão ficar também paralelos. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Para vocês visualizarem, para vocês entenderem que nós pegamos tudo que encontrava nos meridianos, no norte e no sul, e nós esticamos. Ficou tudo separado. Quando nós separamos isso, nós criamos um ângulo entre o norte geográfico e o norte de quadrícula, que é o que está no mapa. Esse ângulo, ele chama convergência meridiana. Isso aqui tem que ser compensado, assim como a outra distorção magnética que eu falei para vocês. Como eu falei anteriormente, essa distorção magnética se chama declinação magnética, que é a diferença de ângulo entre onde está o norte geográfico e onde está o norte magnético para onde a bússola está apontando. É importante saber isso, porque se você pegar uma bússola e sempre para o norte, você não vai parar no norte geográfico. Tem que fazer as contas de compensação para que você encontre o norte geográfico utilizando a bússola. Esse é um dos motivos de que nós trazemos aqui na nossa thumbnail que a bússola pode ser amiga ou inimiga. Se você não souber direitinho com o que você está lidando, você vai se perder com uma bússola na mão. Outra questão importante que nós temos que falar com relação a isso. O norte magnético muda de lugar. Na base de toda carta topográfica tem um negócio que o pessoal chama de pé de galinha. Não é o nome correto, né? Mas é a demonstração, né, gráfica das diferenças entre o norte geográfico, o norte magnético e o norte de quadrícula. Nós vamos utilizar o norte de quadrícula e no final eu vou falar para vocês por que a bússola pode ser também amiga e inimiga. Se você não souber utilizar a bússola,
e você estiver numa situação de sobrevivência, ela pode te matar. A few minutes later. Você tem duas situações bem específicas que determinam ou não o uso desse aparelhinho aqui. Isso aqui é uma bússola que está comigo já há algum tempo, ela está bem gasta, bem usada, e nós vamos utilizá-la para poder fazer aqui a demonstração na carta topográfica. A primeira questão importante de se utilizar uma bússola é se você estiver em campo aberto e de repente você vai entrar num vale. Você está num ponto alto, aí você olha um outro ponto alto, por exemplo, um outro morro, e aí você se orienta através com a bússola, vê o azimuth, que é o ângulo que você tem que percorrer comparado ao norte magnético para chegar naquele outro monte. E aí você é mirando mesmo. Não vou explicar aqui como que se faz isso, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é demonstrar o uso da bússola no mapa. Mas ela vai te ajudar a andar em linha reta. Isso pensando em campo aberto. Ah, eu estou aqui e quero chegar naquele monte de pedra. Bom, aí eu coloco o norte, acerto o norte magnético, vejo qual que é o azimuth, o ângulo que eu tenho que andar, ando sempre nessa direção, a bússola me orienta e me faz chegar onde eu quero, isso em nível de campo aberto e nível de visada. Outra questão importante, não andar em círculos. Vocês já devem ter ouvido falar que o ser humano tem uma perna forte, sempre tem uma passada mais forte. Então, para quem é destro, vai andar com mais força com a direita e vai puxar o seu caminho para a direita. Assim como o canhoto vai puxar o seu caminho para a esquerda, e a bússola, quando você tem um azimuth que vai marcar a sua direção, você tem como andar em linha reta sem precisar fazer aqueles sticks de vara. O que é o stick de vara? A orientação por vara. Você pega uma vara maior que você, bem maior que você, e você coloca no chão em direção aproximada de onde você está, considerando que você não esteja com uma bússola, você anda até o final da vara, pega ela, coloca para frente, anda mais um pouco, pega ela, coloca para frente para poder te ajudar a andar em linha reta. Essa é uma das observações que tem que ser feitas e uma das maneiras de utilizar a bússola. O que nós temos a concluir aqui é que nesses dois casos são situações muito distintas. O primeiro, que você está num ponto alto, está enxergando um outro ponto, ou mesmo numa situação plana que você quer chegar num outro ponto distante, você sabe que em determinado momento você não vai enxergar mais onde você quer chegar, o seu objetivo. Então você usa a bússola para, através da orientação do azimuth, ou seja, do ângulo que você tem que seguir, a partir do ponto onde você está, você vai chegar no ponto B. Então você sabe onde você está, que é o seu ponto zero, mesmo que você não tenha noção dentro do mapa, dentro do terreno ou dentro do país onde você esteja, você sabe que quer sair desse ponto zero aqui e chegar naquele outro. E outro, para não andar, para não fazer círculos, para você não perder tempo. De repente, se você puxar muito uma perna, você acaba andando mesmo em círculo. Você passa no mesmo lugar várias vezes e não percebe. Gasta dias nisso e fica andando em círculo. E agora nós vamos lá para a nossa carta topográfica e entender o seguinte. Primeiro de tudo, quando você tem uma carta topográfica, você tem que saber onde você está. Se você não souber onde você está, não vai adiantar muito você querer ir para um outro lugar através da carta topográfica. Eu vou mostrar agora para vocês aqui uma foto de satélite da floresta amazônica. Você vai estar nesse ponto que está marcado. E você está perdido ou perdida, supondo que houve um acidente, uma necessidade de aterrissagem de emergência do avião que você estava e você caiu na floresta. Aí você pega a sua bússola, como todo bom sobrevivencialista que anda com ela, ou se não você arranca, se a bússola for magnética, do painel do avião, se estiver inteiro ainda, e fala assim, olha, eu estava vindo do sudeste. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o sudeste. Ótimo. Sabendo utilizar a bússola, você vê para que lado que você vai e segue em direção ao sudeste do país. Por que você pensou isso? Eu estou vindo de São Paulo, caí na floresta, estava dormindo. Se eu for em direção ao sudeste,
a possibilidade de eu conseguir chegar na civilização, numa cidade ou numa fazenda é muito maior. Beleza? Beleza. Vou abrir o mapa agora para você. Olha onde que você estava. Veja, você estava a alguns quilômetros de uma cidade, indo para o norte, ao invés de você ir para o sudeste. Para o sudeste você só caiu mais dentro do mato. Isso aqui pode te matar sim. E no caso do uso das cartas topográficas, você tem que saber onde você está, para você saber para onde você vai. Porque simplesmente não adianta. As pessoas superestimam o uso da bússola. Acha que a bússola é um equipamento miraculoso que vai salvar a sua vida a qualquer instante. Não, ela pode te matar sim, se for utilizada de maneira incorreta. Um pedacinho de plástico, por assim dizer, né, com alguns pedacinhos de metal, etc. Isso aqui pode te matar. No exemplo da floresta amazônica, você estava a algumas horas de uma cidade e resolveu, não sei por qual motivo, no raciocínio que eu apresentei, retornar para o sudeste, porque na sua cabeça a possibilidade de encontrar uma cidade ao sudeste era maior do que para qualquer outro lugar. Compreender a gravidade de utilizar isso numa orientação, principalmente às cegas. Se você tem certeza para onde vai, ela vai ser sua amiga. Se você não souber onde você vai, ou se você não souber onde você está, ela pode te matar sim. Vamos agora lá para a nossa carta topográfica. Eu vou mostrar um exemplo que a nossa querida Nina pediu. Uma das formas de utilizar a bússola junto com mapas que nós chamamos de carta topográfica. Isso aqui, meus amigos e minhas amigas, é uma carta topográfica. Ela traz uma série de elementos. Então, ela está mostrando aqui que aqui existe uma rodovia de grande tráfego. Ela é asfaltada e de grande tráfego. Aqui ela é asfaltada, mas não tão de grande tráfego. Aqui tem uma ferrovia. E vamos supor, aqui tem rio, tá vendo? Essa parte de baixo. Já está aparecendo só um pedacinho aqui que nós fizemos uma aproximação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui. Aqui tem um rio. Aqui do lado tem represa. E vamos supor que você está... Lembrem, você tem que saber onde você está. Então, o que eu encontrei aqui? Eu tenho uma rodovia encontrando com uma ferrovia. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Olha que belezinha, esse ponto. E desse ponto, eu quero me deslocar. Aqui eu tenho 575 metros. Essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, ó, se chamam curva de nível. E ela traz os valores da altitude, né, do terreno. Então aqui nós temos 524 metros e aqui eu tenho 606. Eu estou nesse ponto e quero vir para esse outro ponto aqui. A bússola tem vários elementos. Essa aqui, essas bússolas normalmente que são para carta topográfica, ela tem réguas, tem escalas aqui do lado. Aqui em função do uso, elas desapareceram. Nós vamos traçar uma linha entre os dois pontos que eu quero. Então, vendo aqui essas linhas paralelas na vertical, elas são os meridianos que eu expliquei para vocês. Eles foram esticados, né? Num mapa, vamos chamar assim, num mapa normal, ele tem a curvatura para poder demonstrar a curvatura da Terra. Aqui, como ele foi esticado, ele foi achatado, eles são paralelos. Mas, na verdade, lembrem, lá em cima, no Polo Norte, numa demonstração fidedigna, eles se encontram. Aqui eles não vão se encontrar. Eu vou traçar uma linha entre os dois pontos que eu quero chegar. Entre esse aqui, que é o cruzamento dessa rodovia com a ferrovia, para esse outro ponto elevado. Estão vendo essas linhas dentro da bússola? E eu tenho a demonstração do norte e os paralelos. Deixando essa linha, essa lateral, exatamente na linha onde nós traçamos, nós vamos pegar a linha de norte e colocar exatamente em cima, qualquer uma delas, de um meridiano. Então eu escolhi essa primeira aqui do lado direito para me orientar e colocar em cima desse meridiano. Nós temos um negócio que chama linha de fé. A linha de fé é que mostra
para onde que nós temos que ir. E eu vou virar a linha de fé para o lado que eu quero ir. Então eu estou nesse ponto A aqui, deixa eu inverter a caneta de mão, nesse ponto A aqui, que é o cruzamento da rodovia com a ferrovia, e eu vou para esse outro ponto aqui que eu quero. Aqui eu tenho o norte divisada, que ele se alinha com a linha de fé. Na hora que eu coloquei essa linha aqui junto da indicação de meridiano, que é o norte de quadrícula, aqui eu tenho um ângulo, aqui dentro, no limbo giratório eu tenho um ângulo, que é de 40 graus. Isso significa que, se eu estiver neste ponto e eu criar um azimute na bússola de 40 graus, eu vou chegar nesse ponto aqui, certo? Errado! Vamos supor que a nossa declinação magnética seja de 20 graus. Nós vamos considerar, neste momento, que não existe convergência meridiana para nós calcularmos, apenas trabalharmos com a declinação magnética. Vamos voltar lá na carta que eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Bom, de acordo com os nossos resultados, se nós estivéssemos nesse ponto aqui, entre essa rodovia e a linha férrea, né, a ferrovia, e quisermos chegar em linha reta nesse ponto, nós teríamos um azimute, ou melhor, nós teríamos que encontrar 40 graus na bússola e seguirmos em linha reta e chegaríamos aqui. Porém, vamos considerar que lá no pé de galinha, que foi a figura que eu mostrei para vocês, nós tenhamos o seguinte. Deixa eu chegar aqui para frente. Então a gente tem aqui, por exemplo, tem aqui o norte geográfico, o norte de quadrícula e o norte magnético. Por exemplo, vamos considerar que a declinação magnética seja de 20 graus, por exemplo. Então nós teríamos que compensar. No Brasil, a declinação magnética, a compensação é sempre para o oeste. É sempre para o nosso lado direito do mapa, que é o oeste do mapa. O que nós faríamos? Daqui, nós compensaríamos mais 20 graus, e aí sim nós vamos chegar nesse ponto aqui. Porque isso considerando apenas que o norte geográfico está no mesmo lugar que o norte de quadrícula. Se você não fizer essa compensação, você não vai chegar nesse ponto. Não é tão simples utilizar uma carta topográfica. Nós ainda podemos criar pontos específicos, calcular com certa exatidão onde você está. Mas para tudo isso você necessita saber onde você está. Senão, isso aqui pode te matar. Não é brincadeira. As pessoas acham que isso aqui na bolsa vai fazer milagre. Não é o avião, é o piloto. Se não souber pilotar, vai morrer na praia. Entenderam? Querida Nina, eu sei que não foi uma explicação simples. Não é uma explicação simples, eu simplifiquei o máximo possível. Eu não poderia, naquele momento, e nem nesse agora, entrar muito no assunto, porque é complicado demais. Topografia não é um assunto simples, não é um assunto comum. Você encontra, existem sim outros vídeos que explicam muito mais profundamente, mas é para vocês terem uma ideia. Que a bússola, ela pode ser sua amiga e também pode ser sua inimiga. Tanto naquele exemplo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês da floresta amazônica, tanto quando você tem que se deslocar em linha reta para algum lugar, tanto quando você está utilizando uma carta topográfica. Se você não souber a respeito dos 3 nortes, se você não tiver o valor tanto da convergência meridiana como da diferença magnética que existem, você vai errar o ponto onde você quer chegar. Não tem meio ponto, é matemático. Tudo que nós estamos vendo aqui é em nível matemático. Meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui no canal. Compartilhem esse vídeo para as pessoas terem uma ideia. É muito simplória, uma ideia muito simplória da interpretação de mapas e orientação com bússolas através de mapas, que é a carta topográfica, mas dá para ter um início de conversa. Eu vou preparar outros materiais
para que nós possamos falar a respeito das partes da bússola. Nós temos o limbo móvel, temos o portão, temos linha de fé, temos uma série de outras características da bússola que é importante que você saiba para você iniciar a sua caminhada nesse assunto tão complexo. Mas depois que você pratica um pouquinho, mas um pouquinho só, você acaba vendo que não é tão difícil assim. Arrume um curso para você se orientar com bússola. É importante você fazer um curso com uma escola especializada. Tem aí a escola do professor André e a Survival Brasil, que eu penso que ele tem um curso de orientação simples para você poder se orientar, e muitas outras escolas aí no Brasil que podem estar próximas de vocês. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o seu vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal para poder termos cada vez mais informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.